Fluminense está por detalhes de anunciar nova contratação para a temporada de 2024. Além disso, a gente vai trazer algumas informações importantes sobre o jogo de domingo contra o São Paulo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E o STJD está começando uma investigação a pedido do Fluminense. Também tem uma informação sobre possível saída de craque do Flusão. Então muita coisa pra gente falar nesse vídeo aqui. Desde já, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada que a Central Fluminense traz para você. E depois da vinheta, vamos falar e muito do Flusão. Há cerca de 2 dias, o jornalista Paulo Brito trouxe a informação de que o lateral esquerdo Marcelo estaria recebendo sondagens de algumas equipes do mundo árabe e poderia deixar o Fluminense. A gente lembra que o Marcelo tem contrato com o Tricolor somente até o final desse ano e ele pode já assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Antes de vir para o Flusão, o Marcelo esteve na mira do Al Nassr, que queria reeditar a dupla entre ele e Cristiano Ronaldo, mas ele optou por voltar para casa, voltar para o clube de coração dele, para, enfim, encerrar a carreira por aqui, nos ajudar a ganhar a Libertadores, o que ele conseguiu com muito êxito. De acordo com a informação, ele teria até chegado a conversar com alguns familiares sobre a possibilidade, mas a diretoria tricolor estava otimista em manter o Marcelo aqui e fazer com que ele encerrasse a carreira no Flusão. Agora tem a informação da Hannah Tenda, do canal Gold, falando sobre essa situação do Marcelo, e de acordo com ela, não existe a possibilidade de ele deixar o Fluminense rumo ao mundo árabe. Mesmo com um contrato no fim, tem toda a situação do Super Mundial de 2025, o desejo da diretoria tricolor é que ele dispute essa competição com a nossa camisa, e o Marcelo tem esse desejo de se aposentar aqui no Fluminense. Ele tomou essa decisão lá atrás, de quando saiu do Olympiacos vir para o Flusão, então ele quer se aposentar aqui na cidade dele, no clube que formou ele, no clube de coração dele, e não deve deixar o Fluminense rumo ao mundo árabe. Agora a dúvida é, né? Será que o Marcelo vai renovar o contrato para jogar o Super Mundial ou vai optar por parar no final de 2024? Isso aí são cenas para os próximos capítulos, mas fato é que o Marcelo deve sim se aposentar como jogador do Fluminense. O STJD está abrindo um inquérito para investigar a conduta de um árbitro, e isso foi a pedido do Fluminense. A gente vai comentar sobre isso, eu só vou antes lembrar você que está aqui ligado na Central de Correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o Flusão diretamente na palma da sua mão, diretamente no seu WhatsApp. Basta só você correr no comentário fixado, clicar no link, vai abrir o canal da Central Fluminense no seu WhatsApp, aperta o botão seguir e a partir desse momento você vai estar recebendo tudo o que acontece com o Flusão no seu WhatsApp. Combinado? Eu vou te esperar por lá e vamos falar dessa informação que quem traz pra gente é o jornalista Guilherme Amado. E ele diz que, a pedido do Fluminense, o STJD abriu um inquérito para investigar um possível erro de Anderson Daronco e da equipe do VAR no primeiro gol do Vasco contra o Fluminense. De acordo com a informação, o Daronco prestará depoimento no STJD no próximo dia 2 de setembro. Né? A gente lembra que no Fluminense Vasco, no clássico que rolou lá no Engenhão, o primeiro gol do Vasco foi validado de uma maneira assim bem absurda, né? Um erro bem grosseiro da arbitragem. Tem um toque na mão do Léo Pelé, depois o próprio Verratti ajeita a bola com a mão antes de fazer o gol. E o Anderson Daronco é chamado no VAR, ele revê o lance e opta por validar o gol. Assim, uma coisa realmente absurda, né? Todo mundo, quando estava assistindo o jogo, viu que quando chamou o VAR, falou, não, beleza, então o gol vai ser anulado. Até os próprios vascaínos já tinham essa certeza, porque era muito claro que bateu na mão do Verratti e o Daronco optou por validar o gol, né? De maneira, assim, inexplicável. A gente sempre digo aqui, né, que o Anderson Daronco é um árbitro que gosta muito de aparecer. Ele é o único árbitro que eu já vi nesse tempo todo que eu acompanho futebol, que quando a torcida vai mandar ele tomar suco de caju, chama pelo nome. E eu tenho a impressão de que o Daronco adora isso. Que é o momento dele aparecer, né? Dele ser o pavão que ele é. Então ele aparece, ele, pô, mesmo que seja pelo ódio, todo mundo conhece ele. Então ele é um dos árbitros que eu mais vejo ir no VAR e contestar a decisão do VAR. Eu lembro de um jogo ano passado contra o Paysandu também, um pênalti claro no Lima. O VAR chama, ele vai lá, vê o pênalti e fala, não foi nada não, e manda o jogo seguir. Então, assim, é praxe do Daronco. Agora o STJD abre esse inquérito para investigar esse possível erro. Assim, eu de verdade não sei o que aconteceria com o STJD constatando o erro, que é uma punição para o Daronco.
Bom, agora a Inês é morta, né? O Fluminense perdeu os pontos lá no jogo contra o Vasco, enfim. Tudo bem que foi 2-0, teve um gol no final depois do Vasco, mas aquele primeiro gol muda completamente o cenário da partida, enfim. O nível da arbitragem brasileira é muito baixo e o Anderson Daronco ser um dos mais prestigiados da arbitragem da CBF, acho que ilustra muito bem, né, o nível em que a gente está. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas tá rolando esse inquérito aí para investigar esse possível erro de Anderson Daronco e da equipe do VAR em Vasco e Fluminense. Quero falar um pouquinho agora de Fluminense e São Paulo, partida no próximo domingo, válida pelo Campeonato Brasileiro. Eu sempre faço questão de reforçar aqui a importância desse jogo, já que o Fluminense agora está fora da zona do rebaixamento, a 2 pontos do Vitória e do Corinthians, e com um jogo a menos do que esses dois times. Então, vencendo o São Paulo, a gente pode abrir uma distância boa para a zona de rebaixamento, ainda com um jogo a menos, porque a partida contra o Atlético Paranaense não foi remarcada. Então, a partida essencial, teremos casa cheia, Maracanã lotado, e a CBF definiu quem irá apitar esse jogo. O árbitro da partida será o Paulo César Zanovelli. Ele foi o árbitro da derrota do Fluminense para o Grêmio nesse Brasileirão, aquele jogo foi disputado lá em Caxias do Sul. Com ele no comando, são 7 jogos, 3 vitórias do Fluminense, 1 empate e 3 derrotas, né? Um retrospecto bastante equilibrado, mas mais pro lado ruim, dá 47,62% de aproveitamento. Então esse é o cara que vai comandar Fluminense e São Paulo. E falando um pouquinho de dentro de campo, né? A gente sabe que o André foi vendido, o Alexandre um pouco antes foi vendido também, e o Martinelli está suspenso, não pode jogar a partida de domingo. Então a torcida do Fluminense já começa a se questionar, cara, quem vai ser o meio-campo do Fluminense? Quem vai ser a dupla de volantes? Como é que o Mano Menezes vai arrumar esse time tricolor? O José Ilan traz pra gente uma informação de que o meio-campo deve ser formado por Bernal, Lima e Ganso nessa partida. Então o Lima jogando um pouco mais recuado, como o Fernando Diniz gostava de utilizá-lo, formando esse meio-campo ao lado do Bernal e do Paulo Henrique Ganso. A gente sabe que o Fluminense foi ao mercado contratar o Bernal justamente para isso, para substituir o André. Mas a negociação que eu acho que foge um pouquinho do planejamento do Fluminense foi essa venda do Alexander. Chegou uma proposta financeira que com certeza para o jogador foi muito boa, o Fluminense entendeu que era boa para ele também e acabou negociando o Alexander, então a gente acaba ficando com menos opções ali no meio de campo. Além desses que vão jogar, tem somente o Nonato, que está ainda um pouco se recuperando de lesão, está em condições de jogo, né, mas não está 100%... Teve uma lesão recentemente, né? Não dá pra dizer que ele não tá 100%, mas ele teve uma lesão recentemente, está aos poucos voltando. Então, de acordo com o José Ilan, o meio-campo que o Mano Menezes prepara para a partida de domingo tem Bernal como primeiro volante, Lima e Ganso, né, fechando essa trinca. Eu quero saber de você, tricolor, que tá ligado aqui, se você aprova isso, ou se você botaria o Nonato, se você faria uma outra composição nesse meio-campo do Fluminense. Deixa um comentário aí embaixo pra gente trocar aquela ideia. E o Fluminense está cada vez mais próximo de anunciar oficialmente reforço para a temporada de 2024. Já vou te contar tudo isso, só vou rapidinho aqui, aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa um comentário, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Pedro Voltolini, de Blumenau, para o Zé Wilson, de Brasília, Geraldino, de São Bento, no Maranhão, Marcelo, de Petrópolis, David, de Carapebeus, para o José Carlos, da Penha, aqui no Rio de Janeiro, para o Salles, de Doutor Severiano, no Rio Grande do Norte, e para o Manuel Caetano, de Natividade, no Rio de Janeiro. Abração para a galera tricolor ligada aqui na Central. Convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve citando o seu nome? Deixa um comentário aqui embaixo me falando, claro, o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar dessa situação, gente, porque o Fluminense está muito próximo de anunciar oficialmente mais um reforço para a temporada de 2024. A gente tem 2 informações sobre isso. A primeira foi uma declaração do Fuad Char, que é um acionista do Júnior Barranquilla, a um portal, uma rádio lá da Colômbia, falando sobre a negociação do lateral esquerdo Gabriel Fuentes, que o Fluminense está negociando para trazer nessa janela. O Fluminense já teve a proposta em termos de valores aceita pelo Júnior Barranquilla, agora falta somente, né, acertar a forma de pagamento. Foi justamente sobre isso que ele disse, tá? Ele falou o seguinte: estamos discutindo alguns pontos, como forma e prazo de pagamento. Temos interesse em fazer o negócio e o jogador
quer ir para o Brasil. Segundo a informação, o Fluminense propôs parcelar em 2 anos o valor do Gabriel Fuentes, só que o Júnior quer receber os valores num menor espaço de tempo. Então, esse é o imbróglio ali que está rolando para fechar essa contratação do Gabriel Fuentes. Por outro lado, o Juan Salvador, que é um jornalista também colombiano, ele trouxe a informação de que o Fluminense e o Júnior Barranquilla chegaram a um acordo e que o Gabriel Fuentes vai viajar aqui ao Rio de Janeiro nas próximas horas para assinar com o tricolor. E a Aline Nastari, da TNT Esportes, confirma essa informação. Ela publica que o Fluminense acertou com o Júnior Barranquilla a forma de pagamento pelo Gabriel Fuentes, né? Vai ser realmente esses US$ 1.200.000 por 60% do jogador, e a forma de pagamento já foi resolvida. De acordo com ela, o Gabriel Fuentes deve chegar amanhã aqui no Rio de Janeiro para fazer os exames e a assinatura de contrato. E é importante lembrar, né, a janela de transferências no futebol brasileiro fecha no dia 2 de setembro. Então o Fluminense tem que dar uma corridinha aí para anunciar oficialmente o Gabriel Fuentes e ter esse reforço para a temporada de 2024, mas parece já estar tudo certo, é questão de tempo pro Flusão anunciar oficialmente essa contratação. Eu quero saber de você, tricolor ligado na central. Gabriel Fuentes resolve os problemas da lateral esquerda do Fluminense? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.